Muy bem, preste atenção, pueblo. Nós estamos pedindo a Deus para que Deus, Ele venga a curar el alma. Mas a cura del alma viene quando a pessoa recebe al Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele sella a pessoa. Eu não vejo uma pessoa llena do Espírito Santo, por exemplo, pensando ser menos que as outras pessoas, vendo-se o patito feio de la família. Eu não vejo a pessoa que tem o Espírito Santo, sabe, deprimida, que não tem ganas de sair de casa, ou que necessita estar recebendo elogios, ou sendo alentada por alguém, para que pueda estar em paz ou tranquila. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, tem o próprio Deus adentro suyo. É forte, diga graças a Deus. É forte. Então, ela passa lutas, ela passa momentos difíceis, como qualquer pessoa, pero lo que marca a diferença é essa força que a pessoa tem adentro de si, que é o Espírito Santo. Então, às vezes, a pessoa diz: eu não tenho força de lutar, eu não tenho mais ânimo. Está faltando Deus. Simplesmente isso, está faltando Deus. Está faltando comunhão com Deus, está faltando oração, ajuno, mas mais que todo, está faltando o Espírito Santo. Porque se uno tem o Espírito Santo, então uno tem a força de Deus para prevalecer contra todo. O mal vem de um lado, uno vence. O mal vem de outro lado, uno vence. Por quê? Porque o Espírito Santo está aí, dentro da pessoa. Pero como o próprio nome diz, Espírito Santo, santo quer dizer separado, então é um Espírito separado, ele é santo. Então, ele não pode estar em um coração aonde exista uma tristeza a causa de um ressentimento, um orgulho. Ele não pode estar em um coração aonde esteja guardado um pecado. Primeiro, a pessoa tem que liberar-se do pecado para que o Espírito Santo pueda entrar. Amém? E foi assim que aconteceu com os apóstolos. Se você mirar os apóstolos, todos eles tinham defeitos. Todos eles tinham seus errores. Pero não vou falar de todos, vou falar só do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro prometeu a Jesus que jamais lo negaria. Hasta digo assim: se necessário morir, eu muero por ti. Pero Jesus dijo, nessa mesma noite, antes que o gallo cante 2 vezes, ou 3 vezes, não me acuerdo sinceramente, 3 vezes, me negarás. E ele jurou de novo: não, Senhor, eu não te vou a negar. Claro, naquele momento era fácil, porque naquele momento todo estava bem, pero a luta já venia, a situação difícil estava cerca, e Jesus lo sabia. E quando vino o momento, que hizo Pedro? Negou a Jesus. Ele sabendo que Jesus era o Hijo de Deus. Então, triste situação. Diz a Bíblia que ele saiu, quando escutou o gallo, saiu chorando amargamente, porque sabia que Jesus havia dito que isso ia passar. E ele não queria vê-lo hecho, mas lo hizo. E isso acontece muito. Às vezes a pessoa sabe o que tem que fazer, sabe qual é a decisão correta, pero a pessoa acaba inclinando-se por la decisão equivocada. E a pessoa sofre. Foi o caso do apóstolo Pedro. Pero o Senhor tuvo misericórdia de ele. E o Senhor tuvo compaixão de ele, assim como ele também tem compaixão de nós. Compreende, sim ou não? E o Senhor Jesus, quando subiu ao cielo, ele deu uma ordem a los discípulos. Ele disse assim: quedaos em Jerusalém. Ou seja, quedaos em Jerusalém, no lugar mais difícil. Por quê? Porque estavam perseguindo a los discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus estavam escondidos, como se fossem delinquentes.
Os soldados daquela época, os policias daquela época, estavam buscando os discípulos, para ser com os discípulos o mesmo que fizeram com Jesus. Então os discípulos estavam todos escondidos. Os soldados estavam entrando de casa em casa, tumbando as portas, buscando os discípulos, e os discípulos escondidos. Jesus mandou eles quedar em Jerusalém, e eles obedeceram. Naturalmente, se fosse em outro caso, em outra situação, eles huiriam, mas o Senhor mandou eles quedarem, e eles obedeceram. E por que quedaram? Porque assim como vem a luta, também vem a vitória. Algo grande estava por suceder, e esse algo grande dependeria de los discípulos estarem focados em obedecer aquilo que Jesus havia dito. Eles poderiam ir a outro lado e receber o Espírito Santo em outro lado, pero o Senhor havia mandado eles quedarem em Jerusalém, porque o Senhor sabe o que hace. A vezes nós não entendemos o pedido de Deus em el momento. Por que Deus pede abandonar aquela amistade? Por que Deus pede a vezes hasta deixar um trabalho? Por que Deus nos pede? Como é que Deus pede? Deus mostra que algo não nos conviene. Então nós temos que elegir obedecer ou não obedecer, fazer ou não fazer. Os apóstolos sabiam que era de obedecer, mas poderiam haver dito assim: não, vayamos-nos de aqui, porque senão nos vão a matar. Mas obedeceram. E qual foi o resultado da obediência? O que vamos a ver aqui agora. Diz assim, Hechos capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostés, estavam todos juntos em um mesmo lugar. De repente vino del cielo um ruído, como el de uma ráfaga de vento impetuoso, que llenou toda a casa onde estavam sentados. E se lhes apareceram línguas como de fuego, que repartiendo-se, se posaram sobre cada um de ellos. E que disse aí, todos foram llenos de quê? Del Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes dava a habilidade para expressar-se. Diga graças a Deus. Então eles estavam reunidos allí, naquele mesmo lugar como estamos nós outros acá, e naturalmente eles estavam buscando o Espírito Santo, estavam orando, e de repente o Espírito Santo vino e llenou a todos, e todos foram llenos do Espírito Santo, e todos começaram incluso a falar línguas que eles mesmos não conheciam. Amém? O Espírito Santo descendeu sobre eles. Então, qual foi o resultado de eles obedecerem aquilo que o Senhor havia dito? Receber o Espírito Santo. Se quedar em Jerusalém, receber o Espírito Santo. E entre eles estava também Pedro. Pedro, aquele que havia negado Jesus, aquele que na hora que a coisa se puso dura, que se puso difícil, foi débil. Aquele que negou Jesus 3 vezes. Aquele que negou Jesus 3 vezes também estava entre eles, e ele também foi lleno do Espírito Santo. Que isso nos quer dizer? Que um erro tuyo del passado não define tu futuro. Você pode haver cometido um equívoco, hecho algo que não deveria haver hecho, mas se Deus te está dando a chance, e você aproveite essa chance, então o passado será passado, e se escreverá uma nova história. Diga graças a Deus. Mas para isso, você tem que vencer esses traumas, esses apegos do passado. E em este caso, Pedro lo venceu. Tanto é assim que depois você lendo a história, a gente veia que os apóstolos, os discípulos, eram 120 pessoas, adoravam a Deus em outras línguas, e a gente dizia, uau, como que pode isso? Nós escutamos eles falando em árabe, falando o idioma de fulano, de mengano, de sostano, de não sei quem, e aí eles disseram, como que pode isso? Aí depois vino Pedro e predicou para eles. Aquele que tinha medo de assumir sua fé,
predicou e a Bíblia disse que por la prédica de Pedro se salvaram 3.000 almas. De 120 para 3.000. Diga graças a Deus. Ou seja, ele não teve medo de assumir sua fé. Por quê? Porque quando o Espírito Santo entrou, aquele que era débil se hizo que forte. Aquele passado foi borrado e se escreveu uma nova história. Deus quer escrever uma nova história para você, mas você tem que entregar-se. Se você quer entregar-se a Deus, agora é o momento.